E o mercado vem falando bastante sobre uma potencial bolha de inteligência artificial. A gente acabou de rodar essa reportagem sobre o ano de Money, e aí a gente fala sobre o encantamento com a IA e agora estes riscos que não são apontados por um ou outro investidor, mas sim por executivos de grandes bancos. E a pergunta que fica é: essa bolha existe ou não? Ela deve estourar nestes próximos meses? Muitas empresas de tech estão investindo bilhões ou até trilhões de dólares na inteligência artificial, como uma grande aposta. Para falar sobre este assunto, conversamos agora com Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP. Rafael, seja bem-vindo à nossa programação, que prazer tê-lo por aqui. Um ano de CNN Money. Olha só, exatamente, então, estou rapaz. aqui no aniversário, é um prazer. E que é o bacana que a gente está falando de inteligência artificial, né? E aqui olhando o chat GPT para poder dar essa entrevista. Então quer dizer que bolha é relativo, porque todo mundo usa isso. Você usa, exatamente. O teu pai usa, todo mundo usa. O Brasil é o terceiro maior país em número de usuários do chat GPT. Sabia esse número? Não fazia ideia. E ele é o segundo em desenvolvedores. Então o Brasil tem o segundo número maior de desenvolvedores no chat GPT. Que o brasileiro ele é um early adopter, né? Ele gosta de tecnologia. É bem interessante. Mas esse medo, você falou, dois grandes executivos, né? O presidente do Morgan Stanley e o presidente do Goldman Sachs, que é o Solomon, que inclusive é DJ, sabia disso? Nem ideia também. O CEO do Goldman Sachs, ele é DJ nas horas vagas, tem vários vídeos dele. Ele tocando profissional, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs autoriza, falando que pode ser que tenha uma correção em tecnologia, em inteligência artificial no mercado. Né? Correção quando o mercado sobe muito, ele cai um pouquinho. Né? Então pode ser que tenha. O valor enorme que essas empresas acumularam, né? E perde um pouquinho. Porque o S&P 500, ele valorizou 40% no ano, boa parte disso puxado por inteligência artificial. Agora, o que está dando o que falar... Tem um documentário que chama Grande Aposta, ou em inglês chama The Big Short. E o grande personagem desse documentário é uma pessoa que chama Michael Burry, que foi quem acertou a bolha imobiliária nos anos 2000, 2008. Né? Lembra que teve aquela bolha? Sim, dos high yields, das os crises títulos. Mas aquilo era uma maluquice tremenda, porque de fato ali tinha uma bolha das pessoas fazendo hipoteca, segunda hipoteca. Como é que funcionava nos Estados Unidos? Você comprava uma casa de 100 mil dólares, você hipotecava isso, e aí essa casa valorizava mais 100 mil dólares. Você conseguia pegar um financiamento sobre a valorização da sua casa que você não vendeu, que é o tal do second mortgage, né? A segunda hipoteca que você pega. E em cima disso, os bancos foram criando uma série de instrumentos, de derivativos e vendendo isso no mercado, como os créditos de high yield. De fato, tinha uma bolha, ele conseguiu antecipar e ganhou muito dinheiro com isso. E hoje de manhã, a notícia é que ele fez uma grande posição em puts de duas empresas que são queridinhas no mercado. Uma é muito querida, que é a NVIDIA, e a segunda que é a Palantir. Inclusive a Palantir está caindo agora pela manhã, apesar de ter bons resultados, o mercado está um pouco em dúvida nas projeções de receita dela. Depois eu explico o que essas duas empresas fazem. Mas o fato é que ele comprou seguro, ele comprou put. Como você acha no mercado financeiro, você ganha dinheiro comprado ou vendido em ação. Se você acha que essa ação vai cair, você pode ir lá no mercado apostar contra ela. Ou comprar um seguro. Olha, se cair, eu tenho o direito a vender esse carro nesse valor que eu combinei com você. Então ele fez uma posição muito grande de puts nessas duas ações. E isso deu o que falar, porque é até um filme legal para vocês assistirem no final de semana, chama A Grande Aposta ou The Big Short, que mostra tudo o que ele passou, porque ele quase quebrou apostando contra as empresas do setor imobiliário americano. Mas você acha que tem bolha, Gabriel? Eu não acho que não. Eu acho que vai ter alguma correção. Vou dar um exemplo para vocês. Lembram nos anos 2000 que teve a bolha do .com? Nos anos 2000. Parei de usar a internet, né? Mas agora, estourou uma bolha das .com lá atrás. Você sabia, Gabriel, que o S&P naquela época, o Nasdaq, ele caiu 80% do maior pico que ele estava. Só que naquela época, nos anos 2000, duas empresas surgiram. Google e a Amazon. Quanto vale essas duas empresas juntas hoje? Olha, tem um valor aí bem... Uns 6 trilhões de dólares. Então, nessa crise, na bolha do .com surgiu a Amazon, o Google. A outra onda que a gente teve foi do mobile, né? Isso aqui mudou o mundo. Celular. Graças ao celular. Uma corrida danada para ver quem que ia tomar esse mercado. Mas no meio
dessa corrida pelo mobile, né? pelo iPhone ou pelo Android, que mudaram a forma da gente viver. Teve a crise imobiliária dos anos 2008. Muita empresa quebrou no meio do caminho nesta corrida. Outra série legal, estou dando várias dicas de filme aí para o final de semana. Olha a série do BlackBerry, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, todo mundo usava BlackBerry. Depois isso acabou. Meu sonho de consumo era um BlackBerry, cara. Tinha o BBM Messenger, né? Que era muito legal. Agora, nos anos 2007, 2008, o iPhone foi lançado, o Facebook cresceu, Snapchat cresceu, Instagram cresceu. E agora, possivelmente, a gente pode ter uma crise em AI. Mas dali vai surgir, eu tenho certeza disso, outra Google, outra Amazon, outro Snapchat, outro Instagram, outra empresa muito grande, porque não tem caminho, não tem volta esse caminho. É muito bom o produto, todo mundo usa. Você ganha tempo. A inteligência artificial é aquela armadura do Homem de Ferro, né? Que tem aquele filme que ele tinha uma armadura, que o cara apertava um botão e falava assim, para onde eu vou daqui até ali? Qual que é o caminho mais rápido? Ela vai fazer o seu trabalho ser mais produtivo. Você não vai ser demitido pela inteligência artificial, mas você vai ser demitido provavelmente por alguém que usa muito bem essa inteligência artificial e vai fazer um trabalho melhor que você. E se tiver essa bolha, você diz, talvez não seja nessas grandes empresas que ele está apostando contra neste momento. Eu estou vendo a NVIDIA agora, está caindo 1,6, mas vale $203 por ação. Isso aqui é uma alta... O valor de mercado da NVIDIA são mais de 3 trilhões de 5 dólares. bateu agora, 5 trilhões de dólares. Então assim, a gente tem uma alta de 1.358% nos últimos 5 anos. Isso aí. Então, no ano, year to date, está... Tá aí na casa dos 40%, talvez? Não mais, year to date ela 49. Sobe 49%. A Palantir, que ele está apostando contra, sobe 300%. Entendi. Então aí uma alta bastante expressiva, então assim, é normal. Aliás, a Palantir tem uma história legal, que ela foi fundada com dinheiro do Serviço Secreto Americano. O que a Palantir faz? Você tem uma empresa e você quer começar a usar o banco de dados que você tem. A Palantir trata esses dados, ela organiza de forma que você tenha uma segurança da informação. Então, ela faz um pré-trabalho para você usar a inteligência artificial. Isso tem um grande valor. E essa história que teve dinheiro do serviço, de um fundo que é dinheiro do Serviço Secreto Americano. A gente vai ter que acompanhar. Rafael Fulanetti, o que vai acontecer com essa inteligência artificial ao longo do tempo e o que efetivamente vai acontecer com as ações dessas empresas. Porque a empresa pode continuar, mas a ação vale nada de um dia para o outro. Bora falar da grande discussão do momento, que é o investimento que essas empresas estão fazendo em inteligência artificial vai se pagar? É uma boa provocação. Vou te dar um dado. Em 2025, quando você pega Meta, Amazon e Microsoft, elas já investiram 150 bilhões de dólares em inteligência artificial e a projeção é que elas cheguem a 400 bi de dólar de investimento. Por exemplo, a Microsoft vai colocar 80 bilhões de dólares em data centers. A diferença dos anos 2000 é que essas empresas que estão investindo agora, elas geram caixa. Agora, vai ter uma bolha? Vai ter. Tem uma empresa que faz robôs. Hoje a gente está na época da inteligência artificial, são os humanoides, né? Os robôs que vão fazer tarefas repetitivas. Então, tem uma empresa, eu visitei essa empresa no Vale do Silício, que ela cria robô que pega um copo de água para você. O robô me ofereceu água. Ela falou, em português, muito bem-vindo à minha empresa. Certo. Você quer um copo? O robô foi na geladeira, pegou uma água e deu na minha mão. Os robôs que estão sendo desenvolvidos agora, eles têm o soft touch para poder pegar um ovo na geladeira. Essa empresa vale 8 bi de dólar e não tem receita. Agora, não existe ainda, perfeito. Mas quando você tem empresas que elas têm uma opcionalidade muito grande, elas podem valer muito, mas se der errado, elas não valem nada. Então, por exemplo, se essa empresa que eu visitei, que chama OneX Technology, ela conseguir resolver o problema de robôs que fazem tarefas humanas domésticas, quanto que vale uma empresa que vai conseguir substituir a mão de obra do dia a dia numa casa, no mundo todo, em lugares onde a mão de obra é muito cara e as pessoas querem poder ter um conforto em casa que hoje não tem dinheiro para poder bancar. Eu estava num evento na Arábia Saudita. A grande preocupação do mundo hoje, uma pesquisa que foi feita,
é com custo de vida. Então, os robôs eles podem reduzir o custo de vida e custo de produção. Né? Rafael Fulanetti, sócio-diretor institucional da XP, que prazer tê-lo por aqui. Até uma próxima, meu cara. Obrigado, Gabriel. Um ótimo ano dia pra CNN, você. um prazer. Tchau, tchau. Parabéns pra gente.